Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Eu sou Marcelo Souza, médico veterinário, especialista em lucro de confinamento. Esse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas, para ajudar quem quer começar a trabalhar com engorda de boi, quem quer sair do zero ao lucro no confinamento com ganho de peso forte de forma simples. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa Confinamento com Lucro. E o tema de hoje vai ser: o que precisa ter para ganhar com boi no sítio? O que é preciso ter para ganhar com boi no sítio? Então, e eu trouxe esse tema hoje porque eu cresci ouvindo isso desde muito pequeno, desde que eu tinha sítio. Aliás, desde que meu tio Guilherme tinha sítio, porque ele teve sítio primeiro, depois meu pai também teve sítio. Aí tinha um grande amigo meu, o Luiz Henrique Bertocco, lá de São Carlos, amigão meu que também teve sítio. Todo mundo que tinha sítio tinha realmente uma dificuldade de conseguir ganhar com boi no sítio, em áreas menores. Então, a minha infância inteira, eu ouvi crescendo isso. E, de uma certa forma, quando eu era pequeno, eu acreditava nisso, que não era possível, melhor, que era muito difícil, e que dava muito trabalho, e que não dava rentabilidade boa. E hoje, com a realidade atual de custo de alimento, eu preciso concordar com você que realmente está mais difícil do que era antes. Antes a gente tinha alguns problemas. Hoje a gente ainda vê esses problemas acontecendo e tem um desafio maior de acordo com a realidade de preço de matéria-prima, de preço de arroba, enfim. Então, realmente existe essa dificuldade. Ela está aí, está presente. Agora, na edição passada do programa, se você acompanhou, eu falei o que era possível fazer com áreas menores. Eu comparei algumas atividades importantes, ou melhor, possíveis para ganhar dinheiro em áreas menores, para ganhar dinheiro no sítio. A gente conversou bastante sobre isso na edição passada do programa. E mesmo entendendo essa dificuldade, até de enxergar um caminho bom, a gente mostrou com possibilidades reais que é possível, sim, que é possível ter dinheiro, ter lucratividade com engorda no sítio. Agora, essa pergunta é muito relevante porque, na verdade, hoje, mais do que nunca, a gente está num momento de dúvida, num momento um pouco difícil, né? Talvez você já tenha passado por muita dificuldade para fechar a conta, para realmente ganhar dinheiro com engorda. Então, existe uma realidade, uma dificuldade maior hoje em dia. Será que o que eu vou ensinar aqui hoje, será que o que a gente vai conversar aqui no programa hoje realmente serve para você? Vai servir para você aplicar no seu sítio, na sua chácara? Você até, às vezes, tem uma chácara aí, 1 hectare, 2 hectares, área pequena mesmo. Será que essa forma de engordar que eu ensino serve para você aplicar aí? Fica com a gente aqui até no final, que eu vou te mostrar o passo a passo, vou te mostrar como você consegue, o que você precisa ter, na verdade. Hoje a nossa conversa é o que é preciso ter. Quando eu falo que é preciso ter, é uma coisa que você consegue, ou melhor, se você não tiver o mínimo, você não consegue. Então, se você também já teve experiências anteriores difíceis, aí realmente, até não só na maneira como engordar, mas em comprar, em vender animais, enfim, se você já passou por situações difíceis, se você já botou dinheiro para caramba e não viu, não teve retorno, e se hoje você não sabe o que fazer, se você me perguntasse hoje o que eu faria se eu tivesse um sítio, é o que eu vou falar aqui hoje. É o que eu vou falar, é o que eu vou contar, inclusive pensando em termos de estrutura mínima para você conseguir fazer certo. E é importante porque se você está aqui, com certeza você gosta disso. Quiçá, você quer viver disso hoje. Viver lá no sítio, tranquilão, por exemplo, engordando boi em confinamento em áreas pequenas. Agora, o que você precisa ter para dar certo é uma coisa diferente de copiar o que o seu vizinho faz. E eu entendo quando você copia, seja uma dieta, seja o tipo de animal, seja a estrutura, quando você copia o que o vizinho faz, eu entendo completamente porque muitas vezes a gente faz isso. Porque nós somos seres humanos, a gente tem um instinto, a gente tem uma coisa que é natural de todo ser humano. Por exemplo, se você está numa cidade que você não conhece e vai almoçar, você passa lá na praça, viu um restaurante lotado, a tua tendência vai ser ir nesse restaurante lotado. Então, existe esse movimento de fazer o que todo mundo faz. Isso aí é primitivo no nosso cérebro. Então, é totalmente normal você querer fazer o que o vizinho faz e ouvir o que a turma está fazendo aí em volta. Às vezes a gente vai numa região, por exemplo, eu vou trabalhar numa região, eu chego lá,
além de ter boi ali, todo mundo naquela região, por exemplo, tem Angola. Ou todo mundo naquela região cria porco. Então, começa a ter coisas que são comuns assim. Agora, é um pouco mais complexo que isso. Não é só copiar uma receita, copiar uma forma de ganhar dinheiro que o vizinho faz ou que muita gente faz em volta, que talvez para você, para a sua realidade, não se adequam. Então, se você teve experiências anteriores, pode ser que o motivo pelo qual isso não tenha dado certo, não tenha servido, é porque você copiou uma receita que não se aplicava para a sua realidade, para o seu sítio, para a sua propriedade. Por exemplo, o Wagner, lá de Leme, ele já tinha algum resultado no confinamento. Ele engordava usando alguns resíduos, lá tinha um custo barato, ele já tinha algum resultado lá no sítio dele, engordando lá no sítio dele poucos animais. De repente, ele passou a usar uma estrutura de dieta completamente diferente, de alta energia, fácil de fazer, e o cliente dele assustou com a melhora da qualidade do boi dele. Ele falou: o que você fez? Está diferente o seu gado. O que você está fazendo? É seu mesmo esse gado? Até duvidou no primeiro momento. E ele conseguiu aplicar essa mudança de sistema de engorda com resultado, mantendo a mesma estrutura simples que ele já tinha lá no sítio. Ele não precisou fazer nada diferente disso. Então, às vezes, se você pensa que é complexo, que precisa investir demais, não é isso que impede o lucro. O que impede o lucro são outras coisas. Vamos conversar um pouco mais para frente aqui na edição do programa de hoje. Muito bem. Com a mesma estrutura, ele conseguiu passar a ganhar mais dinheiro lá no sítio. E ele já ganhava um pouquinho, hein? Muito bem. E falando em estrutura, quando a gente pensa que, nossa, Marcelo, confinamento, a palavra confinamento pode remeter você a uma situação profissional, aquela linha de coxa enorme, piso concretado, sombras, pressão de água, aquele trator gigante. É normal você pensar isso. Talvez você já tenha visitado grandes confinamentos que funcionam muito bem, está tudo certo com os grandes confinamentos, mas não necessariamente você precisa fazer o sistema que o grande, ou melhor, você precisa ter a estrutura que o grande confinamento tem. Esse é um erro que às vezes a gente pensa, porque aí você já parou o projeto nesse momento, né? A sua ideia já foi interrompida, porque precisa de tanto dinheiro para montar a estrutura que você não consegue montar essa estrutura. E aí isso realmente não funciona. Ou melhor, a tua ideia morre na praia, nem nasce muitas vezes, né? Agora, mesmo entendendo que você pode pensar isso, e que eu também pensaria, se eu olhasse um confinamento grande, eu ia querer ser igual a ele. A gente olha o carro do vizinho, a gente quer o carro do vizinho, mas mesmo pensando assim, o que será que é o mínimo que você precisa em termos de estrutura mesmo para conseguir engordar no sítio? Segura aí que nós vamos detalhar no cada passo, na verdade, no detalhe. Nós vamos falar de cada passo no detalhe até no final do programa. Uma outra coisa que eu ouço, que às vezes impede a gente de prosseguir, é o seguinte: Marcelo, tudo bem, o que eu preciso ter? Eu preciso ter lucro, né? Você precisa engordar. O que você precisa ter para ter lucro? Então, eu preciso ter uma comida que me leve ao lucro. E é tão difícil eu saber exatamente o que eu vou comprar, por isso que às vezes eu copio do vizinho e às vezes não dá certo. E hoje em dia ainda tudo muito caro, é muito difícil conseguir um trato barato. E aí mesmo assim, quando eu consigo, ainda os bois não engordam bem. E olha, meu amigo, minha amiga, eu entendo que para você realmente olhar em lucro, pensando em ganhar dinheiro e com um alimento totalmente caro, do jeito que está hoje, com tudo caríssimo, eu entendo que você pode pensar que realmente precisa de um trato barato. Mas eu preciso te contar aqui hoje que não é só o que você gasta barato, ou melhor, não é só o trato barato que lá no final vai te levar numa situação de lucro importante. Porque o lucro é a diferença entre o que você ganha menos o que você gasta. Se você ganhar pouco, ou melhor, se você gastar pouco e ganhar pouco, ou talvez ganhar menos ainda, mesmo gastando pouco, você está no prejuízo. Então, às vezes, a gente tem essa tendência natural de correr atrás de uma comida barata e nem sempre aparece essa comida barata, é difícil achar. E aí eu busco. Mas o que precisa de verdade para ganhar, o que precisa ter de verdade para ganhar no confinamento em áreas pequenas é o seguinte: você precisa ter uma dieta formulada com um valor de NDT necessário para te levar a um ganho de peso específico. Então, presta atenção, aliás. Uma dieta formulada com valor de NDT, que é a medida da energia, um valor de NDT necessário para te levar a um objetivo específico de ganho de peso, porque o ganho de peso é importante para chegar no lucro. Normalmente, eu vejo as pessoas tentando engordar em propriedades menores
cometendo alguns erros, como, por exemplo, escolhendo animais errados, escolhendo tipo de animal errado. Quando eu falo tipo de animal errado, é o seguinte: às vezes eu escolho um animal que passou por uma situação de carência nutricional por muito tempo, então os animais sentidos mesmo. Às vezes, lá do outro lado, eu escolho um animal que tem uma boa genética, só que eu pago muito caro por esse animal. Então, ele vai ter um bom ganho de peso, ele vai responder muito bem, só que eu pago muito caro. Então, para escolher um animal certo, um tipo de animal certo, né, você precisa considerar duas coisas. Primeiro, quanto você vai pagar nesse animal e a capacidade de resposta dele. Então, se você vai pagar muito caro, não adianta ele ter boa capacidade de resposta. Se ele não tiver nenhuma capacidade de resposta, um animal muito sentido, não adianta pagar muito barato. Então, existe um equilíbrio entre o que você paga e a capacidade de resposta. Ou seja, você vai usar uma dieta forte, ou melhor, você precisa ter uma dieta de alta densidade energética, uma dieta porreta mesmo, para botar ganho de peso, mas você também precisa ter um animal que tenha capacidade para responder. Os animais que ficam sentidos muito tempo, que passam fome muito tempo, que têm carência nutricional durante muito tempo, o fígado deles, todo o metabolismo deles, principalmente o fígado, ele é comprometido. A microbiota ruminal é comprometida. Então, esse animal, por mais que a gente coloque um combustível bom, o motor dele já não está mais legal. Ele pode responder e pode até dar lucro, mas pode não ser a melhor opção. Então, precisa pensar bastante nisso também. Além de escolher um tipo bom de animal, normalmente eu vejo as pessoas errando, tentando conseguir ganhar dinheiro com engorda, comprando animais no peso, mas sem efetivamente pesar esses animais. Meu amigo pecuarista, minha amiga pecuarista, ganhar dinheiro, ter lucro, o problema não é a propriedade pequena, o problema não é a pouca estrutura que você tem, o problema são esse um pouquinho de dinheiro que vai escorrendo da sua mão aí em momentos diferentes, como, por exemplo, na hora de comprar os animais. Se você comprou no peso e tá bom o valor que você está pagando na roupa, mas você não pesou esses animais, nem que seja no balanção, enfim, mas se você não tem a pesagem desses animais, pode ser que você foi enganado. Pode ser que até quem está vendendo nem queria te enganar, porque não sabia a informação, pesou no olho. Pode ser que você seja muito bom de pesar no olho, tenha experiência aí de 20 anos, e aí a gente até abre um parênteses, mas mesmo assim, olhar, verificar, fazer a pesagem é importantíssimo. Então, eu vejo muita gente comprando animais até por um valor bom, mas sem conhecer o peso real, sem saber quanto realmente esses animais estão pesando. Depois, eu vejo muita gente tentando ganhar dinheiro fazendo um trato que não segue uma boa receita. E aqui eu falo receita, estou me referindo à formulação da dieta, ou seja, uma dieta que não foi bem formulada, que não está equilibrada. Às vezes a gente a gente sabe que tem que tratar bem os animais, a gente sabe que tem que ter um bom trato para ganhar, para ter bom ganho de peso, para ganhar dinheiro, mas às vezes a gente não entende a importância do equilíbrio de nutrientes, da proporção de cada ingrediente que você vai fazer uma receita. E se você gosta de bolo, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de um bolo, ou se você até sabe cozinhar, sabe fazer um bolo, ou sabe fazer uma receita, se você errar na receita, um pouquinho que seja, pode ser que o seu bolo ou o seu arroz carreteiro, que ia ficar uma delícia, fica duro, e aí ninguém vai gostar muito. A carne era boa, o arroz era bom, mas errou no ponto do cozimento, cozinhou demais, ou pôs pouca água, enfim. O confinamento, quando a gente olha o trato dos bois lá no coxo, existe uma receita, é muito importante seguir a receita para dar certo. Se você não tem uma boa receita, por mais que você tenha boa vontade, e boa vontade é importantíssimo, importantíssimo ter boa vontade, mas se não tem uma boa receita, não adianta. E uma outra coisa que eu vejo as pessoas tratando errado, tentando engordar em propriedades pequenas, é que, porque já fez isso durante muito tempo, acaba tratando com os coxos lá espalhados lá no meio do pasto. Então a gente vê coxo espalhado no meio do pasto. Tem alguns problemas importantes em tratar com coxo espalhado. O primeiro deles é o seguinte: o dia tem 24 horas. Talvez você durma cedo e acorde às 5 da manhã. Mas o número de horas que você consegue trabalhar por dia talvez seja o mesmo. Quando você trata dos animais no sítio com coxo espalhado no meio do pasto, o tempo que você precisa para tratar desses animais é muito maior. É muito maior, ou seja, gasta mais tempo. E aí, muitas vezes, você vai precisar fazer isso correndo e está totalmente predisposto ao erro.
Mas não é só esse o problema do tempo, não. Tem mais um problema. Quando o coxo está espalhado, normalmente o animal tem a tendência a brigar mais pela comida, ou disputar melhor essa comida, disputar mais essa comida, ou então passar por cima de coxo, virar a coxa, cair comida no chão. E aí, cada 100 gramas que você perde, cada quilo que você perde, cada 10 quilos que você perde dessa comida que estava sendo tratada com os animais ali no meio do coxo, é um pouquinho de dinheiro que está ficando pelo ralo. Então, se você quer ganhar com confinamento, quer ganhar com sítio, você precisa ter uma forma de evitar desperdício. E tratar com os coxos espalhados lá no meio de pasto é uma forma de desperdício. Sem falar num outro problema ainda, é que quando o coxo está espalhado, pode ser que num dia você consiga colocar uma quantidade de comida num coxo, uma quantidade diferente no outro, e aí você perde um pouco a referência de quantidade de trato. Eu vou falar mais para frente porque a quantidade de trato fornecida no coxo é importante para você que quer sair do zero ao lucro no confinamento. Então, eu disse bastante em escolher os animais errados. Quando a gente escolhe errado, a gente vai, tudo que a gente faz lá para frente talvez não tenha o mesmo resultado. E aí às vezes as pessoas me perguntam, mas Marcelo, precisa mesmo ser um animal muito bom de genética? Aqui na minha região, eu tenho assim um refúgio de bezerro de leite que é recriado ali, que eu compro essa garrotada cruzada. Muito bem. É claro que o nosso padrão visual, às vezes a gente que é técnico assim, né? Talvez você que está aqui com a gente que é técnico hoje, olha lá e vê um bom Nelore, um animal de porte, um bezerro que teve um clip feeding bem criado mesmo, ou então um animal cruza Angus, ou então você está lá no Rio Grande do Sul, vai ver um Hereford, um Devon, vai ver animais de sangue europeu, enfim, animais bonitos aos olhos. É claro que isso chama a nossa atenção. Mas eu conheço inúmeras propriedades que ganham dinheiro com gado cruzado. Inclusive, aqui pertinho de Bauru, tem o Rodrigo, que confina lá mais de 3 mil animais estáticos, muitas vezes, e muito bom resultado. Então, não é o boi. Boi é boi. Boi bem tratado ganha dinheiro. Agora, o que aconteceu com esse boi antes dele chegar no seu confinamento ou no seu sítio é importante. Como eu disse anteriormente, animal que foi muito sentido, que passou por deficiência nutricional há muito tempo, pode ter a capacidade metabólica melhor, a capacidade de resposta ao trato, ou seja, a capacidade de ter ganho de peso com aquele trato diminuída, e talvez isso possa, sim, diminuir ou impedir o resultado, o teu lucro aí. Então, o que você precisa começar a pensar em ter no mínimo, o que você precisa começar a pensar em ter de verdade para conseguir engordar no sítio, para conseguir ganhar engordando animais no sítio, confinando no sítio de forma simples. Primeiro, pesagem dos animais. A primeira parte que a gente sabe hoje que, pelo menos até o último dado que eu recebi, 85% das propriedades no Brasil não tem uma balança. E talvez você não possa realmente comprar uma balança hoje, mas a partir do momento que você segue um método e começa a ganhar um pouquinho de dinheiro a cada ciclo, põe uma coisa no seu planejamento aí. Comprar a balança talvez seja o primeiro passo necessário, importantíssimo para você ganhar com boi no sítio. Por quê? Porque você, quando tem uma balança, você vê o que está acontecendo. Na hora de vender, você pesa os bois, você pesa na hora que você compra. Talvez você consiga pesar no meio do ciclo, até se você tiver um manejo bom, animais mansos, uma facilidade de levar esses animais até um local que possa ter um brete, um tronco e a balança. Então, ter essa estrutura, e aí já vou aproveitar para falar um pouco disso também. Então, a gente falou de balança, e é claro que ter um tronco para colocar essa balança, ter um brete é importante. Talvez você já tenha isso no sítio e adapte de uma forma tranquila, da forma como for possível. Se você tem só um brete, talvez você consiga até comprar uma balança diferente que já tem no mercado aí, que é por câmera. Enfim, existem algumas formas de pesar os animais, mas sem sombra de dúvidas, se você não consegue fazer isso na sua propriedade hoje, tem que dar um jeito de fazer de alguma forma. Tem que conhecer o peso de entrada, depois dar um jeito de verificar o peso de saída desses animais, porque peso de entrada, ou melhor, peso de saída menos peso de entrada é o que ele ganhou de peso, de fato, efetivamente. E duas coisas que precisa é ganho de peso e ganho de carcaça. Ganho de carcaça a gente até falou um pouco ontem, vamos falar um pouco mais na próxima edição do programa, o que é rendimento, o que é ganho de carcaça, por que eu preciso ter rendimento? É importante mesmo isso, Marcelo? Eu não sei muito bem o que é isso,
nós vamos conversar um pouco mais sobre rendimento no confinamento, o porquê é importante ter rendimento no confinamento na nossa próxima edição do programa. Hoje eu vou falar um pouco do ganho de peso, ou melhor, eu já estou falando do ganho de peso, ou seja, o animal foi vendido por um peso, ele entrou com outro peso, então o que ele ganhou é o resultado do que você investiu para ele ganhar, ou seja, quantos reais você comprou em comida efetivamente para proporcionar esse ganho de peso. E aí a gente começa a chegar numa conta que depois, sabendo o rendimento de carcaça, eu vou saber quantos reais, ou melhor, o senhor vai poder saber quantos reais o senhor investiu por arroba engordada. Então, o segredo não é olhar só o preço do alimento, é saber fazer essa conta de arroba engordada bem feita. Então, se eu não consigo pesar os animais, como é que eu vou fazer essa conta lá na frente? Se você não tem uma balança ainda, anota aí no seu planejamento que é o primeiro investimento em estrutura é uma balança. Vamos lá. Talvez você tenha uma opinião um pouco diferente dessa, e se você gostaria de saber e pensa que deve investir em outra coisa antes da balança, anota aí nos comentários, se você que está no... Segunda parte importantíssima, o que eu preciso ter lá no sítio para conseguir ganhar com engorda? Coxo em linha, ou melhor, linha de coxo. Vamos falar em coxo e depois eu vou falar, considerando o assunto coxo, que é onde eu vou colocar a comida, eu vou falar vários pontos importantes do coxo. O primeiro deles é buscar fazer uma linha de coxo, colocar esses coxos em linha, para que você consiga passar o trato nessa linha de coxo. Muito importante passar o trato nessa linha de coxo, porque ganha tempo e porque vai te ajudar no outro ponto que a gente fala, que é fornecer uma quantidade específica de comida por dia. Não é mais só sair tratando. Seu João, eu costumo brincar com o seu João, que é amigo meu, seu João, não é só sair tratando dos bois, tem que saber a quantidade de comida, é muito importante isso. Então, se o senhor tem uma linha de coxo, o senhor vai ter facilidade em chegar nessa conta. Depois que eu conseguir colocar os coxos em linha, e olha, coxo pode ser simples. A gente sempre confinou, sempre conseguiu engordar boi com coxo de tambor, daquelas bombonas azul de 200 litros, cortada pela metade, bem lavada, depois montada assim com estrutura de madeira em volta, formando uma linha de coxo. E depois o segundo passo importantíssimo é levantar essa linha de coxo do chão, ou seja, ter o coxo em linha, mas levantar essa linha de coxo do chão para ficar numa altura boa. Então, primeiro lá, fiz o primeiro passo, vamos lá. Fizemos a linha de coxo. Agora, levantamos ela do chão, deixamos ela numa altura boa, né, para os animais conseguirem comer sem pressionar a garganta aqui, sem atrapalhar a mastigação, a deglutição, todo o processo fisiológico. O início da digestão começa na boca. Vamos lá. Depois, uma outra parte que, sim, pode ser importante e a partir do momento que você consegue fazer, que você vai tendo condições para investir para fazer isso, uma outra parte importante é concretar o piso na beira do coxo. Então, se eu já partir para um coxo de concreto, então eu comecei com um coxo de tambor, né? Enfim, com a estrutura que você tiver aí disponível, tem aquelas esteiras de minerador, borrachão, coxo de borrachão, tem o coxo de tambor de plástico, enfim, tem gente que adapta estruturas metálicas até, levanta do chão e faz um coxo, mas a partir do momento que você partiu com um coxo concretado, e às vezes o investimento na tua região de um coxo concretado é barato hoje, fez a linha de coxo concretada, a próxima parte é fazer o concreto no pé do coxo, para que quando chova não forme barro e esse animal tenha mais conforto para comer, além dele não ficar afundando lá no barro, porque se forma barro ele vai afundando, chega uma hora que está comendo aqui, ó, quase afogado ali, porque não dá mais, e aí já atrapalha todo o processo, diminui o ganho de peso. Então, ter um pé do coxo concretado é um outro passo. E depois, o outro passo, falando em coxo, seria o coxo coberto. Então, claro que você não precisa começar dessa forma, mas pense o seguinte, seu projeto vai dar certo. Você vai ter um método, você vai fazer de forma gradativa, daqui a pouco você vai concretar, daqui a pouco você vai cobrir o coxo. E aí você chegou numa condição bacana, porque um coxo coberto dá um conforto térmico melhor para esse animal comer. E falando em estrutura, depois que isso tudo já está pronto, eu também posso pensar em ter uma sombra que não necessariamente é só na linha de coxo, uma sombra no meio do confinamento. Já existem, os pesquisadores já chegaram à conclusão que ter uma sombra na área de engorda é importante e que quando você não tem sombra, só o calor pode diminuir em 10, 15% o ganho de peso.
dependendo da região do Brasil que você está, tem muitos dias de temperatura muito alta durante o ano. Então, é importante pensar na sombra também. Olha como vai ficando. Ah, só um detalhe, né? Antes que eu esqueça. Falando de sombra, né? Também não precisa pensar numa coisa altamente tecnológica. Pode ser simplesmente um sombrite, já resolve, já ajuda bastante. Só um sombrite já ajuda demais. Uma outra coisa, então, já falamos de coxo, né? Agora vamos falar de manejo dos animais. Você vai precisar manejar esses animais, você precisa ter condições, ou melhor, você precisa ter condições de fazer o manejo desses animais. Então, ter um tronco, ter um brete para levar esses animais no tronco, conseguir aplicar medicamentos, conseguir fazer a pesagem, enfim. Então, essa parte da estrutura de um curral, começar, talvez você já tenha um curral, e talvez esse curral tenha sido usado para gado de leite lá no passado, não tem problema nenhum. Se você já tem, excelente, é só adaptar e adaptando gradativamente esse curral para o confinamento. Então, a área de manejo dos animais é importante. Ter uma área de descanso para esses animais. Então, eu comprei esses animais, eu tenho um sítio, comprei esses animais, vou começar um projeto de engorda. Até eu fui buscar a oportunidade de compra um pouco longe da minha propriedade. E aí eu comprei esses animais e eles chegaram cansados. Então, ter uma área de descanso é importante. Uma área de descanso, preferência com volumozinho para eles pastarem, uma reserva de capim para que eles tenham ali condições de comer só volumoso, dependendo do número de dias que eles demoraram para chegar na tua propriedade, vai precisar descansar mais antes de começar, propriamente dita, a adaptação no confinamento. E depois, dependendo do sistema que você faz, pode ser que você precise de um piquete para adaptação desses animais também, é muito importante. Então, conseguir manejar bem esses animais é importante para sair do zero ao lucro no confinamento. Vamos lá. Em termos de trato, talvez essa pergunta seja comum para mais de um de vocês que está aqui com a gente hoje acompanhando o programa. Para sair do zero ao lucro, em termos de trato, você precisa, primeiro de tudo, de um sistema simples, porque às vezes as pessoas pensam que é muito difícil, que é muito complexo. Marcelo do céu, para bater um trato no confinamento, vagão misturador, Marcelo do céu, para fazer uma silagem, uma luta. Então, o primeiro passo é que seja um sistema simples e que esse trato seja eficiente. Dentro do sistema simples, depois que eu já sei o que eu vou usar para engordar, aí vem uma outra etapa, que é o controle. Controlar muito bem controlado. Quando a gente fala em controle, significa assim, saber o que eu estou fazendo. E quando eu falo em saber o que eu estou fazendo, vem outro ponto importante de pesagem, que são as balanças, mas aí para pesar os alimentos. Veja bem, eu disse que você conseguiria começar um confinamento mesmo sem ter uma balança para pesar os bois na propriedade. Mas, sem ter uma balança para pesar os alimentos que você vai misturar para servir de trato, é praticamente impossível. Eu não vou dizer impossível porque eu já fiz. Eu e o Tunico já fizemos lá atrás, lá no começo, sem balança para pesar os alimentos. A gente, quer dizer, a gente tinha uma balança pequena e a gente adaptava por densidade, medindo a quantidade de alimento que cabia na concha do trator e fazia tanto a adaptação quanto os diferentes tipos de dieta dentro de um ciclo de confinamento. Mas olha, eu vou dizer para você uma coisa, eu não recomendo. É muito difícil acertar, muito difícil mesmo. Você tem que estar muito bem afinado com o funcionário. Então, para sair do zero ao lucro, precisa realmente ter uma balança, condições de pesar os alimentos do confinamento. Porque senão você não consegue fazer a receita bem feita. A sua receita fica errada. Receita errada, trato errado, ganho de peso mais baixo. Muito bem. E por último, eu gostaria de deixar aqui, né, registrado para vocês que precisa ter um tratador ponta firme. Se você é que vai tratar, você precisa ser ponta firme. Se você tem uma pessoa que trata para você, esse cara precisa ser ponta firme. Se você tem mais uma pessoa, essa turma do trato precisa ser ponta firme mesmo, porque precisa passar a quantidade certa de comida e precisa ter feito a mistura certa, precisa ter seguido a receita. Não dá mais para fazer trato no olho, não dá mais para achar que tá bom, de botar comida no coxo para encher os olhos, para olhar aquele coxo cheio de comida, cheio de capim e achar que aquilo lá tá certo, tá bacana. Fazendo assim, realmente fica impossível sair do zero no confinamento. Então, precisa ter uma equipe que seja caprichosa, precisa caprichar na hora de fazer o trato. É possível, tem que seguir um método, mas a tua equipe precisa ser uma equipe de capricho. Não pode ter desperdício de comida. Nós falamos aqui já no começo. Se a comida está muito cara
e você tem desperdício de comida, você está rasgando um pouquinho de dinheiro. Está deixando um pouquinho de dinheiro escorrer da sua mão todo santo dia no confinamento, e aí chega lá no final, não consegue sair do zero. Então, uma equipe ponta firme é importantíssima. Bom, um passo a passo, então, para você que acompanhou, para você que está com a gente aqui e quer saber o que precisa ter realmente para ganhar com boi no sítio, para ganhar engordando boi no sítio. Vamos lá. Primeiro, passo a passo. Primeira coisa que é importante, eu sempre falo isso e vou ter que falar toda vez, porque talvez você nunca tenha pensado que a primeira coisa é saber para quem você vai vender o boi. Quem é o seu cliente? É um frigorífico? É uma casa de carne? É um frigorífico grande? É um frigorífico regional? Você vai terceirizar um frigorífico municipal, por exemplo, ou regional, para levar lá, bater os seus animais e vender para uma boutique de carne? Quem é o seu cliente? A primeira coisa que você tem que saber é isso. Porque dependendo de quem for o seu cliente, você vai saber o que você vai precisar comprar, que tipo de animal você vai precisar comprar. Depois, saber que tipo de comida você vai comprar, quanto você vai precisar comprar de uma dieta forte, eficiente, para te fazer sair do zero ao lucro, quanto você vai gastar durante aquele ciclo de confinamento, quanto essa dieta forte, simples, específica, com objetivo de ganho de peso, vai realmente te dar, ou seja, qual é o objetivo de ganho de peso dessa dieta simples que você está fazendo para sair do zero ao lucro. Depois, quando você vai vender esses animais, que é porque eles vão ficar prontos. Porque se você tem uma dieta eficiente, para sair do zero ao lucro e sabe o seu objetivo de ganho de peso, você tem uma previsão de quando você vai abater esses animais. E aí você vai olhar lá na curva de preço futuro do mercado e falar assim, Marcelo, não entendo nada disso. Quando você fala de preço futuro, curva de preço futuro, pelo amor de Deus, eu não entendo nada disso. Olha só, existem alguns sites que te falam quanto mais ou menos que o boi vai custar, o mercado futuro de boi, em janeiro, em fevereiro, em março. E aí você tem que olhar quanto esse boi vai estar lá na frente. Por quê? Porque existe uma maneira de você garantir o valor mínimo de venda desses animais quando eles estiverem prontos. Eu estou falando aqui em planejamento, estou falando que você precisa ter esse planejamento para ganhar dinheiro. Não adianta eu te ensinar que tipo de animal comprar, que tipo de alimento, como fazer adaptação, qual o tipo de estrutura mínima que você vai ter, que você muito bem viu aqui hoje. Se chegar lá na frente, o valor da arroba estiver lá no chinelo, estiver muito baixa a arroba, tudo que você fez pode ir por água abaixo, mas não adianta fazer isso só lá na hora, tem que pensar antes. Importantíssimo saber, ou melhor, se proteger, se prevenir de uma queda no valor da arroba para não ver todo o seu trabalho sendo jogado fora. E talvez essa seja a razão pela qual você, que tem sítio, vem com uma dificuldade muito grande de ganhar com boi. Então, eu gostaria que você entendesse que existe sim uma oportunidade para ganhar dinheiro com boi no sítio, mesmo tendo pouca estrutura. Mais importante que a estrutura é o que você faz, como você faz, da forma planejada, controlada. Cavalo bravo tem que ter rédea curta ali na mão, perna firme, rédea curta. Cavalo bravo, nós estamos num momento de mercado de cavalo bravo, então segura firme na rédea, aperta a perna aí na sela, você aguenta, você sabe montar, você aguenta, é só segurar a rédea. Então, controle no confinamento. E depois você vai investindo na estrutura aos poucos. Se você seguir um método para sair do zero ao lucro, você vai conseguir crescer devagarzinho, vai conseguir ir crescendo e investindo em estrutura. Então, chega de pensar que precisa ter um mundo de estrutura, de trator, precisa ter um baita vagão misturador, não é nada disso. Você precisa saber tudo isso que eu falei antes, ter um bom planejamento para, assim, conseguir sair do zero ao lucro. Você precisa ter um método e seguir esse método, seguir o passo a passo desse método para sair do zero ao lucro. Quando eu falo em seguir o passo a passo, é fazer exatamente o que precisa ser feito para sair do zero ao lucro e, finalmente, você tem que acreditar. Se não acreditou, se ficar ouvindo só notícia ruim, a gente, tudo bem. Olha, eu sei, eu entendo o que você está passando agora, eu também estou passando a mesma coisa. Mas se a gente não acreditar que é possível fazer diferente, então não precisa nem começar, porque não vai dar certo. Agora, se você acreditar e buscar informação, aí sim, não tem nada que impeça alguém que tem vontade de fazer, faz direito, tem um método e persistência. Aí você vai lá e consegue. Muito bem. Então, agora, eu gostaria de falar o seguinte: se você acha hoje que o principal desafio para ganhar dinheiro com engorda é o frigorífico,
eu vou te dizer que eu entendo, porque realmente a arroba cai, isso dificulta demais. Eu já falei aqui hoje uma maneira de se prevenir dessa queda no valor da arroba, mas o nosso principal inimigo não é a indústria. O nosso principal inimigo, ele é, muitas vezes, somos nós mesmos. Porque se a gente entra num desafio achando que vai perder, a gente já perdeu. De vez em quando eu conto aqui algumas histórias do meu esporte. Eu sou atleta de maratona aquática, eu participo de competições de natação no mar e é um baita desafio. E eu gosto muito de usar isso para motivar as pessoas a vencer desafios, para mostrar que é possível, desde que você tenha método e tenha comprometimento com o que você faz. Muito bem? Então, acreditando e tendo método, é possível. Um grande abraço a todos vocês que estão com a gente aqui. Um grande abraço, um ótimo fim de semana e fiquem com Deus. Até mais.